Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Amados, nessa quinta-feira eu quero falar sobre o poder da intercessão. Essa semana tem sido a semana da intercessão. Começou no domingo, quando nós ministramos a palavra daquela mãe que vai interceder junto a Jesus pela sua filhinha. Ontem tivemos uma live maravilhosa com a Neia, que é a líder do nosso ministério de intercessão, e eu gostaria de dar sequência nesse assunto nesta manhã, falando algumas coisas muito importantes que nós vamos extrair da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nessa carta essa que Paulo escreveu para orientar essa igreja, que era uma igreja muito nova. Paulo tinha passado pouquíssimo tempo ali nesta igreja. Nesse momento em que ele escreve essa carta, ele está na cidade de Corinto e ele precisa fazer alguns ajustes no andamento desta igreja. Apesar de que era uma igreja muito boa, ainda assim Paulo faz uma série de exortações e termina a sua segunda carta pedindo oração, pedindo intercessão. Então a primeira coisa que eu posso entender aqui é que intercessão é muito importante. Deixa eu ler com você o texto que está na segunda carta, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Eu quero ler aqui apenas 3 versículos desse capítulo, só para você poder entender. O primeiro é o versículo 1, que diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como está acontecendo entre vós. Então, a primeira coisa, Paulo pede oração, pede para que os irmãos intercedam pela vida dele, mostrando o valor da intercessão. Nós poderíamos aqui ainda citar o exemplo do próprio Senhor Jesus, que é o nosso intercessor permanente junto ao Pai. Nós temos um intercessor. A palavra advogado, que está lá em na primeira carta de João, capítulo 2, a palavra advogado é paracletos, ou seja, esse intercessor, esse ajudador constante junto ao Pai. Quando Paulo fala para os irmãos da igreja de Tessalônica intercederem por ele, ele faz pedindo que eles façam de forma corporativa, ou seja, a intercessão nunca deve ser por motivos egoístas, mas a intercessão deve ser para alcançar a glória de Deus, para propagar a glória de Deus e o reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e louvado na terra. Esse é o objetivo de Paulo. Paulo está falando: ore por mim, para que o evangelho se propague, para que o reino de Deus se propague. Então, a primeira coisa, a intercessão deve ser feita de forma corporativa e não por motivos egoístas. O segundo está no versículo 3, diz assim: todavia, o Senhor é fiel e vos confirmará e guardará do maligno. O intercessor, ele precisa saber que o papel de interceder fazer uma ponte entre os homens e Deus, mas também ele vai enfrentar inimigos, ele vai enfrentar adversários durante esse processo de intercessão. 2 figuras para intercessão estão ligadas ao militarismo, a batalhas. Por exemplo, o intercessor é chamado daquele que se coloca na brecha. O que é se colocar na brecha? Era a figura daquele soldado heróico que, no momento em que os muros da cidade eram rompidos pelo inimigo, ele se colocava naquele buraco entre os inimigos e o povo da cidade, protegendo o povo da cidade para que eles pudessem fugir e o inimigo não ultrapassasse. Então ele era a última barreira, ele era a última fronteira entre o inimigo, que já havia feito uma brecha no muro, e o povo, ou seja, uma ação militar. O intercessor também é chamado de o atalaia, ou seja, aquele que fica no alto de uma torre, espreitando, vigiando o exército inimigo, para que, se o exército inimigo chegar, ele pode avisar a cidade para que a cidade possa se proteger. E aqui Paulo usa essa figura, dizendo que o intercessor é aquele também que tem a visão, sabe que ele está lutando contra o maligno, que forças espirituais do mal estão se interpondo entre a pessoa que ele está intercedendo e também o próprio Deus. E em terceiro lugar, Paulo fala o seguinte: nós também temos confiança, versículo 4,
em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazer. Paulo está falando, olha, vocês já estão cumprindo a palavra de Deus, eu sei que vocês vão continuar cumprindo a palavra de Deus. E aqui eu aprendo a terceira coisa sobre a intercessão, que o intercessor ele precisa conhecer a palavra de Deus. E aí por um motivo muito simples, para que ele não interceda contra a vontade de Deus, para que ele não faça nenhuma oração que vá contra a vontade de Deus. Então é muito comum, por exemplo, você pedir oração por alguém com relação ao casamento, só que o casamento da pessoa está todo bagunçado. Então o que a pessoa precisa não é de oração, é resolver os problemas do casamento. Não estou dizendo que a oração seja ruim, só que ela tem que ser feita a partir das Escrituras, com as Escrituras como respaldo, como base para que você possa orar. Muitas vezes aquele que está intercedendo, ele vai sentir de Deus muito forte que Deus está usando aquela situação, um aperto financeiro, uma enfermidade, Deus está usando aquela situação na pessoa que você está intercedendo para, de alguma forma, disciplinar ou reorientar aquela pessoa. Então o intercessor ele precisa estar ligado com Deus, estar ligado com a sua palavra, para que ele não possa, no momento da sua intercessão, romper com os princípios da palavra de Deus, para que ele possa se manter dentro dos princípios da palavra de Deus. Por fim, eu quero te incentivar a que você se torne um intercessor. Ore, porque esse é um papel maravilhoso. Ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes, ore pelos seus liderados, ore pelos seus irmãos, ore pela sua família, ore por todas as pessoas que Deus colocar no seu coração, e você vai ter experiências maravilhosas de intimidade com Deus e de manifestação do poder de Deus, tá bom? É isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês e uma ótima quinta-feira para todos nós.